O socialismo é precisamente a religião que deve esmagar o cristianismo. Na nova ordem, o socialismo irá triunfar pela captura da cultura através da infiltração em escolas, universidades, igreja e na mídia, transformando a consciência da sociedade. Você conhece esse homem? Antônio Gramsci. Gramsci foi um filósofo, um historiador, um pensador político, um homem de um cérebro extraordinário. Pena que, numa cosmovisão cristã falando, ele estava a serviço do mal. Muita gente me pergunta as razões pelas quais os pastores têm participado tão ativamente na política, porque que eu, por exemplo, um rapaz que era tão quieto, sossegado, tenho optado tanto ultimamente. Eu vou lhe dar aqui a principal razão, a maior de todas, pelas quais nós pastores, eu em especial, por que nós não votamos em partido de esquerda, por que nós não apoiamos candidatos de esquerda em hipótese alguma. Lamentamos pelos corruptos, certo? Que apoiam ainda, né? Bem, a principal razão está no campo ideológico, certo? No campo ideológico. Ainda que Luiz Inácio Lula da Silva fosse o homem mais inocente do mundo, ainda que ele não tivesse nenhum pecado, nenhum crime, nenhum mal feito assim, de nada, ainda assim, por uma questão ideológica, eu não votaria nele. Por quê? Porque toda a minha ideologia, a minha cosmovisão, o meu jeito de ver, definir e viver no mundo, parte da Bíblia Sagrada, parte da Palavra de Deus. Já os partidos de esquerda, em geral, eles partem da cosmovisão socialista, da cosmovisão comunista, que em sua essência é ateia, certo? E pensa diametralmente diferente do cristianismo. Acabamos de ler aqui um filósofo que é marxista, né? Karl Marx, sem dúvida alguma, é o principal ponto, né, de origem para o pensamento comunista, né? Ou digamos, o pensamento socialista, né? O socialismo tem como objetivo chegar no comunismo, certo? O Marx era um tanto quanto mais agressivo, defendia a revolução armada e etc. Já esse filósofo, Antônio Gramsci, baita de um cérebro, que foi posterior a ele defendia primeiramente uma captura, não do poder, mas uma captura das ideias, certo? Quebrar as pessoas, dominá-las, convencê-las primeiramente na mente, para posteriormente partir para uma ação mais contundente, no sentido assim, de tomada mesmo, certo? E o que eu acho interessante é que o pensamento socialista, o pensamento comunista, ele é totalmente avesso ao pensamento cristão, certo? Veja, mais uma vez, o que Antônio Gramsci diz aqui, certo? Ele diz que o socialismo é precisamente a religião. Veja, o socialismo, o comunismo, é uma religião. Você já observou que tem pessoas saindo da igreja só porque votam no PT? Você já observou que tem pessoas que dizem que todos os pastores estão errados, são pecadores e o Lula é inocente? É claro, elas estão se convertendo a uma religião. Estão saindo do cristianismo, seja ele católico ou evangélico, para participar de outra religião, que é o comunismo. Olha aí, sem dúvida alguma, um dos maiores pensadores do socialismo e do comunismo, Antônio Gramsci, certo? O cara que repensou, que complementou, que esticou o Karl Marx, né? Certo? Ele disse que o comunismo é precisamente a religião, é uma religião, certo? É por isso que nunca se viu tanto ódio aos cristãos, tanto ódio aos pastores e pessoas que, inclusive, eram do nosso meio, certo? E deve esmagar o cristianismo, é um concorrente do cristianismo. Na nova ordem, o socialismo irá triunfar pela captura da cultura, dominar a cultura, através de quê? De infiltrações nas escolas, universidades, igrejas e mídia, transformando a consciência da sociedade. Vejam, olha que ideia brilhante de Antônio Gramsci, certo? Olha que ideia extraordinária. Vamos nos infiltrar. Aonde? Na cultura. Vamos nos infiltrar onde? Nas escolas, nas universidades. Já observou? Eu sentei 5 anos no banco de universidade.
É impressionante a cabeça dos professores. O tempo todo lutando para colocar a gente numa caixinha, o tempo todo lutando para colocar na bolha deles, na forma deles, fazer da gente um ativista político, um ativista esquerdista. Eles usam N argumentos, certo? Nossos filhos entram nas escolas, nas universidades, a gente querendo que eles se tornem um doutor, uma pessoa extraordinária, e sai de lá ativista, viram ateus, se desviam dos caminhos do Senhor, e etc. Por quê? Por causa de pensamentos como esses, de homens como esses, que fizeram a cabeça desses professores que, consequentemente, fazem dos alunos. Eles invadiram as escolas, reitores, professores de faculdade, em sua maioria são esquerdistas, 16 anos de desgraça que o PT causou aqui no Brasil, a herança que deixou, infelizmente. Então, se infiltrar e atuar no campo das ideias, universidade, escola, até na igreja. Você conhece um esquerdista na igreja? Conhece? Se infiltrar até na igreja. Tem pastores aí que abraçaram as bandeiras progressistas. São favoráveis à legalização da maconha, certo? São favoráveis à legalização do aborto. São favoráveis até à tradução de uma nova Bíblia. Tem até a Bíblia. Até a Bíblia estão tentando modificar, já a Bíblia é modificada, certo? Uma Bíblia para agradar um determinado grupo que tem uma opção sexual diferente daquilo que a Bíblia diz, certo? Esse camarada são aí os cristãos progressistas, né? Certo? Que são pessoas que são desviadas, não crêem na Bíblia, não acreditam na Bíblia, não têm ela como única regra de fé e etc. Se a esquerda não entrasse nesse caminho, não tocasse aí na religião, se a esquerda não tocasse no pensamento cristão, na cosmovisão cristã, tudo bem. Mas o pai dela, um dos maiores, Karl Marx, diz que a religião é o ópio da sociedade, é uma coisa detestável, horrível. A essência do socialismo, do comunismo, é ateia. Como é que nós pastores vamos apoiar? Não tem condição. Como é que nós vamos votar só quem é ignorante? Ou só quem é muito mal intencionado, certo? Estão infiltrados na consciência de um modo geral. Uma minoria, no início era, hoje não é mais. Uma minoria organizada atacando a maioria desorganizada. Colocam na mídia, na TV, coisas que as massas não concordam, mas dá a impressão que concordam. Veja o que Antônio Gramsci disse mais. O mundo civilizado tem sido saturado, está cheio, está repleto, com o cristianismo por 2000 anos. É um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não pode ser derrubado até que as raízes sejam o quê? Cortadas. Cortar as raízes do cristianismo. É impressionante. A infiltração desse povo vai para o campo da igreja, não é só na faculdade, nas escolas, eles não se conformam, vão diretamente para as igrejas. Eles se infiltram, inclusive, na língua. Quem é que defende a mudança aqui na língua portuguesa, para não chamar mais menino nem menina, mas sim menine? Quem é a esquerda? Criam projetos de lei o tempo todo. Até a linguagem, a cultura, certo? Ortográfica, literária, até isso eles procuram modificar. É uma coisa impressionante. É uma coisa terribilíssima. E veja que Gramsci aqui propõe cortar as raízes do cristianismo. Como é que corta as raízes do cristianismo? Alterar a Bíblia Sagrada, criar projetos de lei lá de cima, nos ungidos lá de cima. Vocês sabem o que são os ungidos lá de cima, né? Projeto de lei para inibir a influência cristã, certo? Para perseguir os cristãos de forma estatal, dizendo que são aí homofóbicos e coisas mais, impedir a leitura de certos textos bíblicos, enfim, contra tudo que a palavra de Deus diz. A melhor maneira de cortar a influência cristã, de acabar com o cristianismo, é tentar destruir o livro que é a base do cristianismo, que é a Bíblia Sagrada, certo? Tirar todos os créditos dele, e é isso que eles procuram fazer hoje, certo? Quando falam em aborto, quando falam em legalização de maconha, alguns defendem até pedofilia, certo? Destruição da família, do modelo da família judaico-cristão, certo? Quando falam nisso, eles estão procurando destruir o cristianismo. E nós combatemos esse tipo de pecado, mas combater pecado hoje se chama preconceito, infelizmente. Olha o que ele diz mais. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura. Contra eles
próprios, destruir o Ocidente. Entende-se por Ocidente, Estados Unidos da América e países por ele influenciados aqui na América Latina, no Brasil, enfim. Olha o projeto, destruir o Ocidente. O Ocidente é um modelo, não é perfeito, claro que não, mas é um modelo extraordinário. O Ocidente, sabe, se existe um lugar onde a democracia reina e impera, é no Ocidente. Se existe um lugar onde você tem liberdade total, é o Ocidente. E eles próprios só conseguiram espaço aqui no Ocidente porque o Ocidente dá ênfase à liberdade, certo? Destruir o Ocidente para colocar o quê? Destruir a cultura ocidental para colocar o quê no lugar dela? No México, por exemplo, como já afirmou Olavo de Carvalho, disseram que tinha que pôr fim na Igreja Católica, tudo para colocar o quê? Colocaram quartéis de drogas. Quero destruir o Ocidente, quero destruir a família. Então, para colocar o que no lugar? O que de bom? Até hoje não conseguiram colocar nada de bom em país nenhum. Todos os países que adotaram o modelo comunista, socialistas, se transformaram em ditaduras, certo? É só dar uma estudadinha aí sobre o leste europeu, vai ali para a Rússia, veja ali Cuba, certo? Veja aqui Venezuela, nós estamos rodeados de regimes ditatoriais, certo? E é um regime que mais matou pessoas em toda a história da humanidade. Foi o regime comunista e socialista. Uns calculam em 80 milhões, outro em 100, outro em 130 e outros até 140 milhões, não há um número preciso, mas aproximadamente 100 milhões de pessoas. Matou mais do que 2 guerras mundiais juntas e do que todas as pandemias. Matou mais do que o nazismo. O nazismo parece que matou 6 milhões. O que é 6 milhões diante de mais de 100 milhões? E o nazismo é criminalizado. É criminalizado aqui no Brasil e no mundo. E por que não o comunismo? O comunismo era para ser criminalizado no Brasil e no mundo. Era para ser proibido. Mas, além de inocentarem bandidos, certo? São comunistas, socialistas e ainda concorrem em nosso Brasil. Só a mão de Deus para pesar sobre essa gente, sobre esse povo. É uma coisa terribilíssima, né? Não é à toa que Antônio Gramsci disse esta frase: não tomem quartéis, tomem escolas, universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias, certo? Uma guerra no campo da cosmovisão, da ideologia, das ideias, né? Você que estuda, que vai para a faculdade, você sabe o tamanho, o tamanho da batalha que é lá. Olha que interessante esta outra frase de Antônio Gramsci. Olha o pensamento do cara. Os jornais se parecem muito com o contexto brasileiro, com o que estamos vendo. Os jornais são aparelhos ideológicos, cuja função é transformar uma verdade de classes num senso comum, assimilado pelas demais classes como verdades coletivas, isto é, exerce o papel cultural de propagador de ideologia. Ela embute uma ética, mas também a ética não é inocente. Ela é uma ética de classes. Jornais. Lembra muito o que a Globo faz, né? Faz vista grossa para os crimes, para os erros de um determinado partido e presidente, ganha muito com isso, é claro, e isso é uma tática gramscista, comunista, socialista, usar, fazer de tudo, né? Não importa se tem a corrupção pelo meio para poder utilizar assim, os jornais. Enfim. O que eu acho interessante, citando aqui o Vladimir Lenin, um outro grande comunista, isso aqui é uma coisa bem simples, eu estou resumindo. Nós não estamos indo para o contexto histórico, falando desses personagens. Então, não é rápido. Hoje em dia as pessoas não têm paciência de ver muitos detalhes, né? Essa folha aqui, meu menino brincou um pouquinho com ela, está meia, né, surradinha. Mas vamos lá, olha que interessante. Olha como Lenin, olha como eles tratam, olha como os comunistas tratam quem apoia eles. Olha o tanto que as pessoas são vítimas. Quem vota em um partido de esquerda, olha o tanto que eles são vítimas. Olha, está em espanhol, mas acho que dá para ler. Vamos lá. Olha só, usaremos, vou ler compassadamente, usaremos os idiotas úteis na linha de frente de batalha, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos as bases moral da família, tá certo? Olha aí, chamam de idiotas úteis, né? As bases da família, a espiritualidade, comerão as migalhas que caem de nossas mesas. Olha que interessante, rapaz. Lenin chamando as pessoas que apoiam os partidos de esquerda de idiotas úteis. Já pensou? Um idiota útil.
Por que ele chama de um idiota útil? Porque é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, é uma pessoa que não estudou, certo? É uma pessoa que vai apenas pelo coração, pela paixão, pela emoção, certo? É uma pessoa que é conquistada apenas por uma cesta básica, uma pessoa que é conquistada, pensa que o Estado apenas tem que dar suprimentos mínimos para ele, certo? Coisas pouca, certo? O Estado tem que prestar os seus serviços, é claro, mas são coisas melhores, extraordinárias. Promover desenvolvimento em massa, enfim, mas não ficar ganhando as pessoas com migalhas, certo? Então Lenin, fazendo cura, que é o pensamento comunista, ele chama as pessoas, os seus eleitores, os partidos esquerdistas, chama de idiotas úteis. Isso não é exagero, eu não vou já lhe mostrar. Quem lê a cartilha do PT, seus planos de governo, antigos e atual, sabe muito bem que eles transpiram e vomitam Karl Marx, Gramsci, certo? E todas as linhas e todas as nuances de pensadores marxistas. Sabe? Isso aqui não é uma invenção da minha cabeça. Enfim, idiotas úteis. Não seja um idiota, se informe, estude, pesquise. Não vote por votar. Não vote só porque de repente vai me dar uma cesta, vai me dar um vale, vai me dar não sei o que. Não, temos que pensar no futuro, em coisas grandes, coisas maiores. Enfim, quer um dado importante para você não votar no partido de esquerda? Todos os partidos de esquerda, todos os países que foram dominados pelo esquerdismo se tornaram uma ditadura. E eles vêm com um discurso de neutralidade. Os americanos até hoje sofrem consequência disso. Com um discurso de neutralidade, que o Estado, certo, é laico. Aí quando pensa que não, falam de ateísmo na escola, falam de feitiçarias na escola, falam de todas as culturas anticristãs dentro da escola. Nos Estados Unidos acontece isso. Mas vai ler um versículo da Bíblia. Vai falar de Cristo, entendeu? E, sabe, eles abominam. Sequer um católico pode fazer uma reza ou uma oração em determinados contextos nos Estados Unidos da América, em determinados lugares. É proibido, entendeu? Por enganar os americanos. No Brasil tentaram fazer o mesmo. Ainda bem que nós acordamos a tempo, mas ainda estamos sofrendo muito risco. Quer um exemplo de idiota útil? Está aí. O que aconteceu na Cuba. O que foi que aconteceu na Cuba, certo? Antes da Revolução Cubana, por Fidel Castro e Che Guevara, um terrorista assassino frio, amado por Lula, petecia e todos. Antes dessa Revolução, o que é que eles diziam? Que o problema de Cuba o problema de Cuba, deixa eu ler aqui de frente, o problema de Cuba é o comércio com os imperialistas. Está aqui. O comércio com os imperialistas, com os países ricos, poderosos, capitalistas, é o problema de Cuba. Então vamos livrar Cuba dos países imperialistas. Aí as pessoas, as massas acreditaram. Ok, livraram dos países imperialistas, aí agora criaram uma outra desculpa. Qual? Qual outra desculpa? O problema de Cuba é o bloqueio dos imperialistas. As pessoas caíram nessa jogada, sofrem consequência até hoje, certo? Antes dizia, o problema é o nosso elo, o nosso comércio com os imperialistas, com os países capitalistas de primeiro mundo, os Estados Unidos, por isso mais específico. Aí depois que os Estados Unidos, não, então, tiraram, não querem mais vocês, lutaram, tiraram. Aí os Estados Unidos, é claro, com sua influência, com seu poder, deixou de comercializar, e a Cuba se isolou, enfim, houve bloqueio, e agora disseram, não, o problema de Cuba, a nossa miséria aqui é o bloqueio dos imperialistas. É um exemplo de idiota útil. Acreditava na conversa, até hoje padece e sofre. Olavo de Carvalho, um dos pensadores de direita, bastante duros, um palavreado bastante forte, ele dizia, o idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e quem utiliza. Infelizmente, é uma dura realidade, certo? As pessoas estão servindo para essa causa, certo? Gramsciano, comunista, socialista, para os partidos de esquerda, e estão sendo idiotas úteis, como os próprios ideólogos cosmovisionistas de esquerda chamam. E elas não percebem que estão sendo úteis para uma causa, certo? Totalmente fora de realidade, totalmente fora daquilo que a pessoa até mesmo pensa ou imagina. Ok. Diante dessa colocação, dessa exposição, eu quero aqui partir aqui para o desfecho rapidamente. Eu quero aqui citar alguns pensadores importantíssimos, certo? Por exemplo, o líder inglês que liderou, na Segunda Guerra Mundial e vencer Adolf Hitler, Winston Churchill. Ele disse, o socialismo é a filosofia do fracasso.
a pregação da inveja, a crença na ignorância. Seu defeito marcante é a distribuição igualitária da miséria entre todos, exceto seus líderes. Líderes ricos defendem o comunismo, os líderes são ricos e os pobres, aqueles dizem que vão ajudar a defender, continuam sendo pobres. Certo? Não é assim? Se Lula é comunista, então por que ele não divide os bilhões dele com as pessoas, com as massas pobres? Não é para ganhar todo mundo igualmente? Então por quê? É porque nem ele acredita nisso. Olha o que disse aqui Chesterton. Né? Leia. Olha que interessante. O comunismo não é o governo dos pobres e nem sequer o desgoverno dos pobres, senão tão somente uma continuação do atual desgoverno dos ricos. Reagan, Donald Reagan, olha o que ele disse, presidente americano. Os comunistas são as pessoas que leram Marx. Os comunistas são as pessoas que leram Marx. E os não comunistas são as pessoas que entenderam Marx. Está aí que interessante. Os comunistas são as pessoas que leram Marx e Engels. Os anticomunistas são aqueles que entenderam Marx, uma grande verdade. Né? Não é à toa que o maior pregador do século, Billy Graham, grande homem de Deus, disse: o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus, o Todo-Poderoso. Alguém duvida? Não, querem cortar as raízes dos cristãos. Apoiam tudo que os cristãos são contra. Deturpam a Bíblia Sagrada, querem arrancar nossas raízes. Meu irmão, inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Não tem para onde correr. Ainda questionam por que nós, pastores, damos o nosso pitaco e participamos, damos ideia do campo político. Lacombe, um bem atual, está aí. Olha o que o Ernesto Lacombe disse aqui. Olha que interessante. Se um cristão diz que é socialista, comunista, ou ele não conhece o comunismo, ou ele não conhece o cristianismo. É verdade. Com certeza, acertou de cheio. Um cristão que diz que é comunista, ele nunca entendeu o cristianismo, ou nunca entendeu o que é comunismo. É um fato. Jonas Madureira, grande teólogo, certo? Parece que é presbiteriano, é batista, da igreja histórica. Ele diz: perguntar se um cristão pode ser de esquerda é a mesma coisa que perguntar se um cristão pode ser ateu. Tem como um cristão ser ateu? A cosmovisão socialista é anticristã no seu sentido puro. Tem como um cristão ser ateu? Impossível. Não tem como um cristão ser ateu. Pois então, não tem como um cristão ser comunista. É a mesma coisa. A essência não bate. Sabe? É diametralmente diferente. Outro dia eu ouvi o governador do Maranhão, Flávio Dino, dizendo que Jesus era comunista. Mas comunista baseado em quê? Em que sentido? Porque o comunismo do socialismo é o comunismo que a sua essência é ateia, baseado em Karl Marx, que dizia que a religião é o ópio da sociedade, e Antônio Gramsci, que dizia que iria destruir as bases do cristianismo, as raízes do cristianismo. É um comunismo que tenta eliminar a ação da religião cristã, aniquilá-la, certo? Já o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, onde dividiu-se os bens, não tem nada a ver, não tinha uma ideologia maléfica dessa por trás. Não, até havia o bem era distribuído entre a comunidade, mas não era baseado em Marx, não era baseado em Antônio Gramsci. E ele com essa falácia, enganando ali os repórteres, numa entrevista, já tem um ano, mais ou menos, 2 anos, certo? Então não faz o menor sentido, meu irmão. Não tem como um cristão ser comunista. Quem vota em um candidato comunista de esquerda, ou ele não entendeu o que é comunismo, ou ele não entendeu o que é cristianismo, ou ele não entendeu o que é comunismo, ou ele nunca nasceu do alto, certo? Onde Cristo vive, certo? Dando continuidade aqui, veja o que diz o livro O Socialismo Petista, texto aprovado no 7º Encontro Nacional do PT em 1991. Olha o que diz. Confluíram para a criação do PT o cristianismo social, marxismos vários, socialismos não marxistas, democratismos radicais, doutrinas laicas de revolução comportamental e etc. O socialismo petista, texto aprovado no 7º Encontro Nacional do PT em 1991. Francisco, o que quer dizer esses marxismos vários aí? O
que contribuiu para a criação do PT. Sabe o que é? É tudo isso que nós falamos aqui agora anteriormente sobre Lênin, é tudo que nós falamos aqui sobre Antônio Gramsci, é tudo que Karl Marx falou, entendeu? Contribuiu, certo? Ou seja, claramente, está aqui documento, não tem como negar, deixando muito claro que as ideologias do PT, PSOL, partido de esquerda, seja Lula, Dilma, seja lá quem for, é de orientação inimiga dos cristãos. É de orientação, certo? De pessoas ímpias, diabólicas, que querem destruir as raízes, as bases do cristianismo, meu irmão. E nós vamos ficar calados, não vamos dizer nada, meu irmão, ainda que nós caiamos, mas cairemos no meio da batalha. Nós não somos bobos, não. A gente lê, pesquisa, estuda, enfim. Tá aí, leia. Pode ler, fique à vontade. É por isso que é normal você ver uns desmiolados como Ciro Gomes, por exemplo, pensa num cara inteligente e ao mesmo tempo você vê cada coisa que, enfim. É por isso que você vê o Ciro Gomes dizendo, por exemplo, eu vou acabar com a ilusão moralista da Igreja Católica. Comunista, pensamento comunista. Ciro Gomes é essencialmente comunista, socialista. O que ele quer dizer? Que vai acabar com a ilusão moralista da Igreja Católica. Tá aí, tem várias citações dele. Só um pequeno exemplo, viu? Amigão do PT, é a mesma coisa, está tentando sair, mas não consegue não. Acabou com a carreira dele. Poderia dar um excelente, um baita de político, mas acabou, desculpa a expressão, né? Não vou usar aquela expressão muito forte. Deu tudo errado pro lado dele, né? Enfim, tá aí, certo? O que é acabar com a visão moralista da Igreja Católica? O catolicismo, por exemplo, existe pontos semelhantes com nós evangélicos. Concordamos em muita coisa, a nossa teologia tem muita coisa que bate. O casamento é entre pessoas do mesmo sexo, homem e mulher. Não importa se alguém queira seguir uma orientação sexual diferente. E aqui está um grande erro das pessoas. Elas dizem que nós somos homofóbicos contra homossexuais. Não, tenho vários amigos homossexuais. Uma vez uma senhora que era de orientação homossexual pediu para cantar na igreja que eu trabalhava, homenagear a mãe dela. Disse, cante, minha filha, honre a sua mamãe. Não tem ódio aqui, não tem rancor aqui, não. Agora a gente não concorda. E as pessoas pensam que é só contra homossexuais. Não, na igreja não se aceita adultérios, né? Um homem que traz sua esposa, né? O adultério. Não se aceita, por exemplo, a bestialidade, sexo com animal. Não se aceita a pornografia, certo? Na igreja não se aceita N práticas de infidelidades, né? E que, enfim, então é uma confusão que criam. Então Ciro Gomes, eles que quer acabar com a moral católica. A Igreja Católica é contra o aborto. Então, na cabeça de Ciro Gomes, ainda que não declare claramente, é acabar com a moral católica. Se faz parte da moral ser contra o aborto, então legalizar o aborto, ser a favor do aborto. Entendeu? É mais ou menos, o caminho é mais ou menos por aí, certo? É por isso que você vê o Luiz Inácio Lula da Silva, é só pegar vídeos aí, tá lá na internet. Né? Você vê em vídeos ele dizendo, é melhor o empresário deixar a loja fechada do que alugar para uma igrejinha qualquer. Tá aí, da boca de Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Como é que eu vou ficar calado? Não vou nem aqui entrar em detalhe dos projetos de lei, dos planos de lei, certo? Para diminuir tempos de programas evangélicos na TV, certo? Minimizar, meio que combater cultos evangelísticos ao ar livre. Tem cada coisa de deputados e senadores, de projetos de lei que foram criados nos partidos de esquerdas, que não é brincadeira. Tanta coisa que você não tem a menor noção, certo? Há quem defenda a legalização da maconha, tem deputado aí, tem candidato aí, não sei se é exatamente deputado, assisti um vídeo hoje, de esquerda, de petista, defendendo a legalização da maconha. Eles acreditam que em poucos anos legalizarão, e a Bíblia é contra as drogas, certo? Não é à toa que no governo petista aqui no Brasil, o tráfico teve um aumento de mais de 150%. Você viu Lula com colar de coca ao lado de um dos maiores narcotraficantes da América Latina, o Evo Morales, de onde se extrai cocaína, o Congresso lá na Bolívia. Enfim, essas falas que nós acabamos de citar, e há tantas outras, criticando os pastores, criticando a igreja, dizendo que os pastores metem o pau nele e tal, mas como é que não bate, meu amigo? Olha quem eles estão seguindo, olha em quem eles acreditam.
Não tem como unir, a luz não casa com as trevas, não. Repetindo. Tá aí. Olha quem contribuiu para a criação do PT. Só dando mais um ênfase aqui para encerrar. Cristianismo social. O que é o cristianismo social deles aqui? São os falsos cristãos que não creem na Bíblia, não têm a Bíblia como única regra de fé, não aceitam a ética cristã contida na Bíblia para a sociedade, para o mundo político. Não acredito. Eu pergunto para eles que tipo de ética o Daniel seguia lá na Babilônia, senão aquela que ele aprendeu em sua terra, em Israel. E era um estadista, certo? Os progressistas defendem o aborto. Há progressistas, né, porque eles são liberais, que defendem uma atualização da Bíblia, certo? Outro dia teve um cidadão aí, não sei se não me lembro o nome dele agora, que defendeu até uma atualização da Bíblia, só por causa de um ponto pessimamente mal interpretado, né? Em relação à escravidão. A própria igreja, historicamente, em contexto americano, né, teve homens de Deus que lutaram, né, para acabar com a escravatura. Deixa para outro assunto, não tem como entrar aqui no mérito, aqui, em detalhes. Então, o cristianismo social é esse cristianismo que defende bandeiras progressistas. E foram exatamente as bandeiras progressistas, a defesa destas, que fizeram com que os evangélicos católicos em geral se divorciassem do PT, do Lula. É um dos motivos. É o principal motivo, certo? Então esse cristianismo social, ele não é ortodoxo, ele não é conservador, ele não crê na palavra, não acredita de forma alguma. É praticamente um cristianismo ateu, certo? Ateu. Essa que é a grande verdade. Vamos abre aspas nesse negócio aí. O cristianismo social, marxismos vários. Quando fala de marxismo vários, temos o Karl Marx, certo? Da onde se origina esse pensamento. Aí vem outros desdobramentos. Citamos apenas um aqui, Antônio Gramsci, mas há muitos outros. Temos aqui o Vladimir Lenin, tem tantos outros aí. O vídeo já está ficando completo demais. Enfim, marxismos vários, socialismos não marxista, né? É uma gama, né? Democratismos radicais, doutrinas laicas de revolução comportamental e etc. Vejam que a única coisa que eles aceitam dos cristãos são aqueles que desertaram do cristianismo. Porque o cristianismo social, todos nós sabemos que o cristianismo saudável, genuíno, defende os mais pobres, os menos favorecidos, ajudá-los, beneficiá-los, lembrar dos pobres, como Paulo foi lembrado, e etc. Mas não com uma cosmovisão ateia, mas não com uma ideologia comunista, mas não com uma ideologia de não crer em tudo que a Bíblia diz, mas não com uma ideologia que defende aborto, que defende legalização de droga, certo? Que defende N práticas. Alguns defendem, não vou nem entrar em detalhe que alguém pode até estranhar, mas defende tanta coisa fora da Bíblia Sagrada, fora das Escrituras. Enfim, eis aí a principal razão pela qual eu sou anticomunista, antissocialista, anti-esquerdista, anti-Lula, nada contra a pessoa dele, tem seus crimes, infelizmente foi inocentado, entre aspas, vai dar problema depois, pode ter certeza. Enfim, a nossa maior dificuldade, você que está me assistindo agora, com Lula, com o comunismo, com o socialismo, nossa maior dificuldade, certo, com partido como PT, PSOL e CIA, é que aquilo que eles acreditam, a ideologia, onde eles se baseiam, se orientam, é simplesmente diametralmente oposto ao cristianismo. São inimigas do cristianismo. É até uma religião concorrente. Descredibiliza Deus. Descredibiliza o nosso Cristo. Descredibiliza a nossa ética. Então você que é cristão, não tem como votar. Ainda que Lula fosse o homem mais inocente do mundo, como acabei de dizer aqui no começo, fosse um puro, íntegro, só o fato de ele crer nessas cosmovisões inadequadas para um cristão já seria mais do que suficiente para não dar um voto nem nele e em ninguém de seu partido, certo? Assista, teça a sua crítica, não xingue palavrões, certo? Pontue alguma coisa que você acha que não encaixou. Não estou aqui dando uma aula sobre o, como diz, socialismo, marxismo, é muito amplo, é muita coisa. As pessoas nem paciência têm para ouvir a gente. A gente tem alguma coisa, algumas informações. Aprendemos alguma coisa na faculdade, temos alguma literatura, mas não vem o caso, não dá tempo. Espero que você tenha entendido, certo? Pesquise e estude. Não seja um idiota útil.
Não vote em partidos, em formas de pensamentos contrários à nossa fé cristã. Você jovem que está na faculdade, tenha muito cuidado, certo? Deus abençoe, espero que você tenha me entendido. Deixo aqui meu abraço, que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso Brasil, do nosso país, de todos nós. Valeu, Deus abençoe.